Olá, boa noite. O BATV desta quarta-feira, 3 de novembro, começa agora. E nesta edição você vai ver: furto em prédio de alto padrão em Vitória da Conquista. A Polícia Civil investiga o crime. O balanço da Operação Finados das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual nas estradas da região. E nos destaques estaduais, depois da segunda cidade baiana liberar o uso de máscaras em ambientes abertos, o governador do estado diz nas redes sociais que decisão é precipitada. A Polícia Civil de Vitória da Conquista investiga o furto de joias e dinheiro em 2 apartamentos de um prédio de alto padrão da cidade, ocorrido no fim de semana. Os suspeitos tiveram acesso aos imóveis, cujos donos estavam viajando sem qualquer dificuldade. Um crime que chamou a atenção pela ousadia. Sem se importar com as câmeras de segurança, 2 homens assaltaram um prédio de alto padrão em Vitória da Conquista. O furto foi na tarde do último sábado. Quem olha as imagens pode achar que os suspeitos são moradores do prédio, pela facilidade com que entram no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos. Já teve perícia no local, os 2 apartamentos foram periciados. Já ouvimos uma das vítimas e vamos ouvir agora o responsável pelo condomínio e o porteiro do prédio do dia que os indivíduos entraram. O prédio de luxo onde aconteceu o furto é esse aqui, localizado na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Até o momento, ninguém foi preso, mas a polícia já está trabalhando para identificar os ladrões por reconhecimento facial. Nós não recebemos os laudos ainda, mas a informação inicial é de que eles atuaram, ou apagaram as digitais ou atuaram com luva. Não deixou nenhum rastro lá nesse sentido. Já fizemos contato com Salvador para que faça contato com outros estados e lance as fotografias, para que a gente chegue na autoria, né? O que nos interessa é identificar os 2 indivíduos para depois representar pela prisão. Segundo a Polícia Civil, é muito provável que os 2 suspeitos de roubo ao prédio de luxo sejam de fora. O delegado que acompanha o caso já tem conhecimento desse tipo de roubo, ocorrido também em Salvador. Outro detalhe que está sendo investigado é a facilidade que os 2 suspeitos entraram no prédio. Não está descartada a participação de outras pessoas nesse roubo. De forma aí assim um pouco suspeita, eles conseguiram entrar em 2 imóveis que estavam fechados. Os moradores estavam viajando. Levaram joias, dinheiro, né, dólar, euro, dólar, real. Levaram dinheiro e joias. Toda a ação durou cerca de 2h30. Nós temos quase a certeza, pela forma como eles atuaram, né, sem se preocupar com as imagens, que são de fora, praticamente até de outro estado. E o tempo deve continuar chuvoso nos próximos dias em Vitória da Conquista. Vamos ver a previsão para esta quinta, sexta e também para o sábado. Pode chover a qualquer hora desta quinta-feira em Vitória da Conquista. A temperatura oscila pouco. A mínima fica em 19 graus e a máxima em 25. O tempo segue nublado na sexta-feira e pode voltar a chover. Menor temperatura de 20 e maior de 25 graus. O tempo continua instável no sábado e pode ter chuva com trovoadas. 19 e 27 graus é a variação térmica. As polícias rodoviárias estadual e federal registraram movimento intenso nas rodovias da região durante a operação do feriado de finados. Apesar de alguns acidentes, não houve mortes. Nesta quarta-feira, o fluxo de veículos na BR-116 se manteve intenso. E para evitar acidentes durante o feriado de finados, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação. Foram registrados 5 acidentes, sendo 1 de motocicleta, 1 com caminhão e 3 de carro. 2 pessoas ficaram feridas. As ocorrências aconteceram, mas a PRF intensificou as orientações para evitar imprudências na rodovia. A gente geralmente preocupa nesses feriados com aquelas infrações que costumam potencializar os acidentes, a gravidade dos acidentes. São as ultrapassagens indevidas, o uso de bebida alcoólica, a falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha para o transporte de passageiros. A Polícia Rodoviária Estadual também realizou a operação neste feriado de finados. Os trabalhos foram encerrados na manhã desta quarta-feira e entre as ocorrências, a imprudência no trânsito também resultou em acidentes. Ao todo, foram registrados 5 acidentes, sendo 2 de motocicleta e 3 de carro. Não houve mortes.
As ocorrências aconteceram nas BAs 262, que liga Vitória da Conquista a Brumado e região, 263, que faz ligação com o sul do estado, e ainda na BR-030. Em comparação ao passado, permaneceu basicamente da mesma forma. Tivemos 5 acidentes, graças a Deus nenhum acidente grave com vítima fatal, mas a movimentação ela continua a mesma, né? Esse período de feriado é o período que as pessoas se deslocam, principalmente na nossa BA aqui que dá acesso a Ilhéus, procurando praia. Segundo o major da PRE, mesmo agora que o feriado acabou, é muito importante o condutor manter a atenção, principalmente por causa das mudanças de tempo entre sol e chuva. A gente tem orientado as pessoas, né, aos condutores, para redobrar a atenção nesse período, porque a gente tem observado que o período chuvoso, né, iniciou, e quando acontece isso, a gente tem grande quantidade de acidentes, né, justamente pela questão da perda de visibilidade. A gente tem orientado bastante as pessoas para ter bastante atenção, principalmente no período final da tarde e logo cedo. Nossa região aqui é uma região alta, a gente tem muita neblina, né, e acaba dificultando a visibilidade das pessoas. E um homem de 28 anos morreu num acidente nesta manhã na BA 263, próximo a Itambé. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, chovia no momento do acidente e o motorista do carro, Pedro Henrique Almeida Soares, teria perdido o controle do veículo e capotado. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU 92 e levado para o hospital de Itambé, mas não resistiu aos ferimentos. A gente volta a falar do tempo agora com previsão para esta quinta-feira em Jaguaquara, Iuiú e Piripá. Previsão de chuva para esta quinta-feira em Piripá. Os termômetros marcam a mínima de 22 e a máxima de 28 graus. Quinta-feira nublada em Jaguaquara, com chuva a qualquer hora. 22 graus é a temperatura mínima e a máxima não passa dos 28. Pode chover forte em Iuiú amanhã. A temperatura varia entre 20 e 27 graus. Mantendo os protocolos de segurança contra a Covid-19, a unidade do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão do Centro de Vitória da Conquista, vai voltar com o atendimento de livre demanda, mas só no mês de dezembro. Por enquanto, os atendimentos serão realizados de forma híbrida para atender aos agendamentos deste mês de novembro. Na entrada do SAC ainda é preciso medir a temperatura e fazer a higienização das mãos. Dentro da unidade, as cadeiras estão com marcações para promover o distanciamento social. Outra medida adotada no início da pandemia foram os agendamentos. Mas a partir de hoje, em algumas unidades, o SAC começa a atender também em livre demanda. Desde hoje, dia 3, iniciou-se no SAC Conquista 1, no Feira 2 e algumas unidades do interior e também de Salvador o atendimento espontâneo. Nesse primeiro momento, esse atendimento será feito de forma híbrida, porque temos ainda, nessa unidade, por exemplo, alguns agendamentos até o final de novembro. Nesse momento nós teremos uma quantidade de pessoas agendadas e uma sobretaxa de senhas para essas pessoas que quiserem fazer o atendimento espontâneo, que quiserem se dirigir à unidade para fazer o seu atendimento. A expectativa do SAC é que até o fim de novembro os atendimentos agendados aconteçam, por exemplo, nessa unidade aqui do Centro de Vitória da Conquista. Só mesmo a partir de dezembro o atendimento se torna todo de livre demanda. Por enquanto, apenas 30% dos atendimentos estão sendo feitos por livre demanda. Hoje, Luísa veio para um serviço que conseguiu agendamento, mas ela disse que na primeira vez foi muito complicado. Tive uma dificuldade com o aplicativo, não reconhecia o e-mail, não reconhecia o meu número e foram várias tentativas, em casa, no computador, no PC, no celular, não funcionava. Já na segunda tentativa para agendar a retirada da identidade, aí não tive dificuldade nenhuma. Para ela, a livre demanda facilita o atendimento. Creio que sim, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de lidar com o aplicativo. E ela não é a única que pensa assim. Muita gente considera a livre demanda uma boa opção de atendimento. Tá bom, gostei. Tá mais fácil, mais prático. Antes da pandemia, o SAC realizava cerca de 800 atendimentos por dia. Durante a pandemia, esse número foi reduzido para atender às medidas sanitárias. Nesse primeiro momento, nós ainda vamos manter todas as recomendações da OMS sobre a questão de distanciamento social, de fluxo de pessoas, evitar aglomerações. Então, nesse momento ainda vamos manter o mesmo atendimento que vinha sendo praticado durante o agendamento. E depois de um período sem material para medir a diabetes, está sendo realizado em Vitória da Conquista até a próxima sexta-feira um mutirão para regularizar a situação e distribuir material para fazer o controle da doença.
Dona Irani tem diabetes tipo 2, uma doença que não pode ficar sem controle. Mas a dona de casa estava há quase 15 dias sem fazer o acompanhamento, já que as tiras para medir a glicose tinham acabado. Eu fui pegada e não tinha na farmácia, que a prefeitura ia mudar, né? Trocar os aparelhos. Aí eu hoje que vim para poder pegar o outro aparelho. Para regularizar a situação dos pacientes diabéticos, a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista está realizando até sexta-feira um mutirão para recadastramento. Os atendimentos estão acontecendo nesse espaço do Centro Cultural Glauber Rocha. O município está disponibilizando material para que os pacientes possam fazer o automonitoramento da diabetes. São tiras, lancetas e o aparelho glicosímetro. O programa de automonitoramento glicêmico, ele visa atender os pacientes em uso de insulina, os pacientes diabéticos em uso de insulina, no fornecimento dos seus insumos, como tiras, lancetas, glicosímetros e o seu acompanhamento clínico, com o objetivo de otimizar o seu tratamento. Hoje o mutirão é exclusivo para idosos a partir dos 60 anos, crianças e adolescentes até 17 anos. Para fazer o recadastramento, é importante trazer documentos pessoais, cartão do SUS, receita médica que tenha prescrição de insulina, cartão de acompanhamento clínico e o aparelho glicosímetro em uso. Para quem vai fazer o cadastro pela primeira vez, a orientação é procurar a farmácia da família. O paciente que ainda não tem cadastro e faz uso de insulina, ele deve procurar uma das farmácias da família, ou Unidade Bairro Brasil ou Unidade Centro, para realizar o agendamento do seu dia e hora de atendimento. Os atendimentos por aqui vão das 8 da manhã às 5 da tarde, até sexta-feira. Na manhã desta quarta-feira, algumas pessoas reclamaram da falta de organização. Muito mal a organização aí. Essas trocas de cadeira, não organiza a fila direito. A partir de agora, os pacientes estão recebendo as senhas, eles estão organizados agora por ordem de chegada. Estamos viabilizando a prioridade para gestantes, porém todos os nossos pacientes são prioridades, todos os nossos pacientes são diabéticos. E o assunto agora é vacinação contra a Covid. Nesta quinta-feira, em Vitória da Conquista, terá somente a aplicação de segunda dose com vacina Coronavac Butantan, de 8 da manhã ao meio-dia, nas unidades de saúde da família Nestor Guimarães, Morada dos Pássaros, Nelson Barros, Recanto das Águas, Urbi 5, Nossa Senhora Aparecida, Pedrinhas e Bruno Bacelar. E você vai ver no próximo bloco, depois da segunda cidade baiana liberar o uso de máscaras em ambientes abertos, o governador do estado diz nas redes sociais que decisão é precipitada. O BATV volta já já, agora 7h19.